As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao episódio número 26 do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre o mercado de roupas digitais e o futuro da moda. Mas antes, eu queria dizer que estou muito feliz porque a gente acabou de completar um ano do lançamento desse podcast e de lá para cá a audiência tem crescido bastante. Então, muito obrigado para todos vocês que estão ouvindo, compartilhando e seguindo o programa na sua plataforma de áudio preferida. Tenho certeza que a gente ainda vai ter muitas conversas incríveis por aqui para traduzir para vocês e para mim também algumas das principais tendências que estão transformando a realidade das pessoas e das empresas. Então vamos que vamos para mais uma, porque hoje a gente vai falar sobre um mercado que ainda está engatinhando, mas que tem um potencial gigante pela frente, que é o de roupas digitais. Ou seja, roupas criadas apenas digitalmente para simular o caimento das peças em compras online, vestir avatares no metaverso ou em games, prototipar novas coleções ou mesmo ajudar influenciadores digitais que querem usar um look apenas uma vez nas suas fotos, mas com impacto ambiental reduzido. Ah, Yuri, você tá brincando que as pessoas estão gastando dinheiro com isso? Não tô não. E quem confirma isso é o relatório da Allied Market Research, que estima que a indústria global de roupas digitais deve alcançar 4,8 bilhões de dólares até 2031. Um aumento significativo em relação aos quase 500 milhões de dólares gerados em 2021. Então, para entender melhor esse mercado, como as empresas estão trabalhando essa oportunidade e que tipos de desdobramentos essas roupas digitais ainda vão proporcionar, a gente vai falar agora com o Akihito Hira, gerente de coleções digitais da Renner, uma das maiores referências brasileiras em inovação tecnológica no setor, e com a Natália Coelho, pesquisadora aqui do Lab de Tendências, designer e especialista em moda. Akihito, Nath, muito obrigado pela disponibilidade para bater esse papo. E aí, tudo bem com vocês? Oi, Yuri, tudo bem? Oi, tudo bem? Valeu pelo convite. Boa, prazer. Primeira vez dos dois aqui, né? Sim. E aí, eu acho que como a gente combinou, né? Eu queria começar com você, Akihito, para trazer um pouquinho assim sobre a história da Renner nesse mercado, né? Conta um pouquinho sobre por que a Renner entrou nessa onda de roupas digitais, vamos dizer assim, o que vocês fizeram até aqui nesse sentido e como que a empresa está vendo esse mercado de um modo geral. Bom, Yuri, vou falar um pouquinho aqui, né, a respeito de roupas digitais e como que a loja Renner também, ela está atuando também nesse setor. Bom, essas roupas digitais, né, principalmente para avatares, eles são um tipo aí de uma indumentária, né, que a gente pode dizer que ela é virtual, e ela permite aí que os usuários eles possam personalizar, né, tanto a aparência, né, dos seus personagens, seja em ambientes virtuais, como jogos, os mundos virtuais e também em redes sociais. Essas roupas, elas podem ser adquiridas aí tanto por meio de compra, né, direta, adquiridas em lojas online, e também criadas, né, por esses usuários utilizando aí softwares, né, de design 3D, e personalizar isso com diferentes texturas, cores, padrões que vão aí atender, né, a preferência de cada usuário. Essas roupas digitais, elas oferecem aí aos usuários uma forma, né, de expressar aí a sua criatividade, seu estilo, sua individualidade, né, nas plataformas digitais. E é algo que é bem interessante, né, dentro desse universo que a gente está vivendo agora, né, e inclusive a utilização aí de aplicativos, dispositivos tecnológicos que permitem, né, você criar aí essas roupas digitais. Eu acho que aí dentro desse contexto, né, eu acho que o desenvolvimento dessas roupas digitais, principalmente para os avatares, ele torna aí a indústria extremamente lucrativa, e a gente vê aí que muitos usuários compram também roupas virtuais para os seus personagens, e a gente vê até pessoas mesmo reais podendo vestir essas roupas nesse ambiente virtual. A gente vê também que algumas empresas, né, criaram aí modelos de negócio em torno de roupas digitais, né, para avatares,
e vendem aí esse pacote, né, de roupa virtual como uma parte, né, de um modelo de assinatura, e oferece aí essas roupas também para avatares exclusivos, né, seja para eventos ou promoções especiais. Lá no ano passado, mais ou menos em setembro, a loja Renner ela participou, né, de uma ação inédita, né, da marca no metaverso. Foi uma parceria com a House, e esse evento aconteceu simultaneamente também numa unidade física da House que fica lá na Oscar Freire, né, em São Paulo. Uhum. Era um ambiente digital e phygital, na verdade, né? Tinha o ambiente digital e o ambiente físico, e a Renner conseguiu levar aí looks, né, da nova coleção de primavera-verão para o mundo do Decentraland, por meio de 4 modelos que tinham disponíveis, né, dentro dessa plataforma. E a gente entende, conhece, né, que o Decentraland é um dos principais aí metaversos, né, da atualidade. Uhum. Foi justamente escolhido aí para abrigar esse prédio da House, que inclusive tem uma localização, né, nas coordenadas -70 e 42. Decentraland é uma plataforma de jogos, né, e é uma plataforma também de entretenimento que é toda baseada em blockchain. E a Renner, junto com a House, ela teve o foco principal no desenvolvimento de skins, que são, na verdade, versões digitais, né, de alguns looks da Renner, e no próprio prédio aí do metaverso, né, incluindo o rooftop, os convidados eles poderiam experimentar esses looks de primavera-verão e aí criar também seus próprios avatares e vivenciar, né, o universo virtual de forma imersiva. Vale também ressaltar que todas essas peças, né, que a gente apresentou aí dentro do Decentraland foram desenvolvidas de forma totalmente digital, com tecnologia 3D, e se a pessoa tivesse interesse, né, ela podia baixar aí os looks do metaverso através de QR Code que ficaram aí disponíveis, né, durante esse período. E não foi só isso, né, e como parte também dessa experiência no metaverso, os convidados também puderam ver as roupas também no ambiente físico tradicional lá no prédio da House. E essa estratégia ela permitiu aí, né, uma integração tanto do mundo virtual quanto o mundo real, que aí reforçou, né, essa estratégia digital, né, da Renner, e acabou fortalecendo aí essa conexão, né, tanto com os nossos clientes e em diferentes plataformas. Duas dúvidas aqui, Akihito. Quando você está falando avatares, você está falando, são os personagens dentro desses metaversos aí, como você citou, o Decentraland, ou pode ser avatares do tipo, eu crio o meu avatar aqui para postar no Instagram, ou para fazer o meu avatar ali para postar nos stories do Instagram, só para entender o que você está falando quando você diz sobre avatares. Esses avatares eram avatares exclusivos lá do espaço, né, do Decentraland, não necessariamente um avatar que você vai fazer essa publicação, né, em redes sociais. E você poderia fazer uma simulação, né, um próprio avatar seu, com todas as características, né, que esse ambiente proporciona, e o mais bacana era que você poderia experimentar as roupas da Renner, né, dessa coleção de primavera-verão. Essa era a minha segunda pergunta, como é que essas ações se conectaram com o varejo físico, né, com as peças físicas da marca? Lá no espaço físico, a gente tinha também essas peças expostas, né? Então as pessoas poderiam tocar na peça, visualizar essa peça, e todas essas peças também estavam disponíveis nas lojas físicas, né, das lojas Renner, e os clientes também poderiam adquirir, tanto no e-commerce ou também na loja física, esse produto, né, que estava lá exposto. Deixa eu pegar um gancho no que você falou e passar aqui para a Nath. Nath, você recentemente conduziu a elaboração de um report sobre sinais de mudança da moda. Inclusive, pessoal, eu vou botar o link desse report para quem quiser conferir depois na sinopse desse episódio, assim como também todas as referências que a gente for citando ao longo da nossa conversa aqui vão estar lá. Mas voltando aqui para a pergunta. Nath, então, nesse report, você traçou diversas tecnologias que têm impactado o setor. A gente fala nesse report sobre roupas digitais, mas tem outras tendências, inclusive que a gente conversa muito aqui também em episódios anteriores, que
que se conectam diretamente ao tema central dessa conversa, né? Indústria 4.0, games, realidade aumentada, metaverso, NFTs. Como que essas tecnologias todas conversam entre si e que outros cases de empresas que você acha interessante de citar nesse sentido? Então, o mercado de roupas digitais tem tudo a ver com vários movimentos que a gente apontou no report, né, que é o Sinais de Mudança da Moda, que foi resultado justamente dessa pesquisa que você mencionou. Então, a gente fala do metaverso, dos games, os esportes, a avatarização, economia token e as NFTs. E até outras tendências que não se conectam tão diretamente, mas, por exemplo, a manufatura otimizada, os gêmeos digitais, que indiretamente também se conectam com esse mercado de roupas digitais, né, em alguma medida. São exemplos de algumas tendências que a gente identificou e que tem tudo a ver com esse tema central. Se eu não me engano, foi em 2019 que a gente começou a mapear esse tema da moda digital. Eu lembro bem do case da Carlings, uma marca escandinava, que criou uma das primeiras coleções de peças digitais. Na época, isso gerou maior burburinho, atraiu a atenção desses grandes nomes do mercado para esse segmento em potencial. Mas no relatório, a gente também destacou o quanto que a pandemia foi um vetor de mudança que teve um papel bem fundamental na aceleração do digital para esse setor. Por conta das barreiras sanitárias que ocorreram nesse período, as feiras e as semanas de moda foram sendo canceladas ou migraram para o digital. E aí a gente começou então a ver de fato uma popularização desse formato para a moda. Outros dois casos para mim que ficaram muito marcados, que foram emblemáticos nesse contexto, foi o da Farfetch com as amostras digitais e o da Gucci com os tênis virtuais e o uso de realidade aumentada. Essas iniciativas, a princípio, atraíram muito a atenção das marcas para o uso dessas peças, como a gente já falou aí nas redes sociais, né, dos avatares, enfim, todo esse tipo de aplicação. Justamente porque esse formato ele possibilitava uma economia de recurso, tanto financeiro quanto material, porque eliminava a necessidade de fabricação e de envio desse produto físico para os influenciadores de moda, né, reais, enfim. A gente também observou outros movimentos que fomentaram essa digitalização e esse segmento de moda digital, que foram as parcerias entre as marcas de moda e a indústria dos games, né? Até o Akihito citou, né? Enfim, alguns exemplos disso do Decentraland. Para mim foram bem marcantes, né, essas parcerias e colaborações. Por exemplo, a da Louis Vuitton com a League of Legends para fazer as skins dos avatares, dos personagens, enfim. E mais recentemente esse boom dos metaversos, né, das NFTs e toda essa economia da avatarização, para mim foram muito essenciais para alavancar esse segmento, especialmente aí para o mercado de moda convencional. Eu acho que é um mercado que é muito promissor, não só pelas possibilidades, né, que a gente mencionou aqui, de expansão dos negócios e geração efetiva de receita, né, de venda de produtos online, no metaverso, enfim, isso se tornando ativos digitais e NFTs, mas especialmente por conta da experiência de marca, né, dessa experiência que está sendo construída nesse contexto. Então, a minha percepção é que um dos maiores interesses nesse mercado está diretamente relacionado com esse interesse das marcas na Web3, né? Nessa nova era da internet que promete se consolidar. Então, isso faz parte desse desejo deles estarem presentes nesse espaço que vão provavelmente surgir novas interações e dinâmicas aí que vão sendo construídas. Boa. Acho que game é um tema central, né, dessa conversa. Inclusive, é um tema central de muitas conversas que a gente já teve até aqui, né, ao longo do podcast, em outros episódios também, falando sobre metaverso, falando sobre NFTs, falando sobre várias coisas. E até tem a Renner também tem uma ação junto com Fortnite, né, que é um dos principais games em termos de audiência. É bom lembrar, né? Quando a gente fala de game, a gente está falando de um público muito segmentado, público engajado digitalmente, que se conecta com essa questão do fortalecimento da marca, que a Natália destacou bastante também. Como é que você está vendo isso, Akihito, na Renner? Assim, o que vocês sentiram até agora de reação e recepção para essas iniciativas que vocês estão tendo em relação a roupas digitais? Que resultados que você pode compartilhar com a gente? Bom, muito legal. Acaba que toda essa história, né, de roupas digitais, ela tem muito a ver com esse contexto, né, do mundo dos games, né? Então,
Em 2021, a loja Renner ela foi a primeira no setor varejista de moda a realizar aí ativações, né, utilizando Fortnite, e o que representa aí uma aproximação ainda maior, né, com esse público gamer. A iniciativa ela confirmou aí tendências, né, das marcas em buscar oportunidades para ativar, né, esse universo e reconectar, né, com os consumidores, né, engajados aí em experiências digitais. Só para falar um pouquinho, né, de como que funcionou, a Renner ela criou um mapa, né, que funciona como uma loja física, né, dentro de um ambiente virtual do Fortnite da Epic Games, e ela representava uma nova forma, né, de ativação da marca dentro do jogo. E aí o projeto, né, chamado de Renner Play, ele foi inspirado, né, nesse modo criativo do jogo, e ele foi batizado dessa forma em linha justamente com a estratégia, né, da loja Renner de reforçar aí a sua presença no digital. O ambiente virtual ele foi criado dentro do jogo e ficou disponível, né, em junho de 2021. Dentro desse mapa, né, do jogo, né, do Fortnite, era possível aí conferir e ter fácil acesso de forma gratuita e limitada, né, a atrações que foram criadas aí especialmente, né, para essa experiência. Tinha aí 10 minigames para jogar com os amigos, com a família, e todo o cenário era projetado aí o mais próximo possível de uma verdadeira loja da Renner. E também contava até mesmo com um encantômetro, né, que é um terminal eletrônico que vocês devem conhecer, que ele fica sempre presente aí em todas as lojas físicas, né, da loja Renner, e que os consumidores aí utilizam para avaliar, né, sua experiência de compra. Além disso, também tinha os QR Codes, né, eles ficavam espalhados aí pela loja virtual e direcionava, né, o público para seções de e-commerce da marca, como feminino, masculino, infantil, e permitia também que os interessados aí fizessem suas compras, né, diretamente aí pela plataforma online da Renner. Então é uma experiência super inovadora e com certeza ela foi aí um case de sucesso na época, e o projeto da Renner Play ela continua aí na Renner, inclusive com outras parcerias também. No ano passado a gente também teve a parceria com a PlayStation, então a Renner aí também dentro desse universo dos games. E daqui para frente, Akihito, o que vocês estão enxergando para esse mercado? Eu citei até um dado no início aqui na minha introdução, né? Falei que estima-se, segundo o Allied Market Research, que esse mercado chegue a movimentar 4,8 bilhões de dólares em 2031, frente aos 500 milhões gerados em 2021. Então, né, a gente está falando de uma distância de 10 anos e uma multiplicação de 10 vezes. O que vocês na Renner estão se preparando para fazer em termos de roupas digitais? O que vocês já estão fazendo mais pensando no futuro e que ainda talvez não seja muito viável agora? A gente não pode dar muito spoiler aqui, mas a gente tem a nossa área, né, que é uma área extremamente nova, que é o Hub Digital, onde eu sou o gerente, né, da área de coleções digitais. Quando que foi criada essa área? Essa área, ela surgiu em 2021, né, eu especificamente entrei dentro da Renner em 2022, então estou bem recente na empresa e estou amando trabalhar com esse novo universo, né, porque eu venho também da área de moda, mas ao mesmo tempo eu tenho formação em ciência da computação, então é unir o útil, né, e o agradável, que é trabalhar com moda, que é uma coisa extremamente inspiradora, e trabalhar com tecnologia também é algo extremamente gratificante, né, porque a gente traz esse contexto, né, de uso de tecnologia sempre com esse intuito, né, de agilizar processos, de a gente conseguir ser mais assertivo, né, no que a gente está produzindo, desenvolvendo em termos de produto, mas é uma área que realmente ela está comprometida para trazer essa inovação, né, para a cadeia, para a indústria da moda, e a Renner ela tem sempre despontado nesse sentido, né, de trazer essa inovação dentro da indústria da moda e dar essa continuidade mesmo, né, de trazer aí o desenvolvimento de peças 3D, peças digitais, e fazer cada vez mais experiências encantadoras
que é o nosso foco principal, né, enquanto empresa, enquanto marca, e deixar cada vez mais os nossos clientes felizes, né, encantados com toda essa inovação e essa tecnologia. Boa. E, Nath, trazendo um pouco aqui para a realidade da maioria das nossas empresas, né, que são menores, são pequeno e médio porte, muitas micro também, o quanto que você acha que uma marca gigante como a Renner entrando nesse segmento pode estimular essas empresas a acabarem tendo que se familiarizar com plataformas de roupa digital, maneiras de mostrar suas coleções de forma digital? Então, Yuri, o que a gente tem observado é que para a indústria de moda tradicional existe uma oportunidade de integração dessas ferramentas digitais e peças digitais nos processos de fabricação. Isso tanto nas etapas de criação e design, quanto na fase de desenvolvimento e prototipação. Justamente porque algumas dessas etapas geram um enorme desperdício de material, de recursos, de tempo. Geralmente são fases onde ocorrem muitas refações. Então, nesse sentido, eu acho que a digitalização dos processos pode contribuir não só com a redução do impacto ambiental, mas uma otimização de etapas e uma automação, de alguma forma, né, desses processos, né? Apesar de a gente também observar que existe um certo descompasso em relação à adoção dessas novas tecnologias pela indústria em comparação ao varejo de moda, eu acho que as pequenas e médias indústrias tendem a se adaptar. E é justamente para atender, né, a demanda dessas grandes varejistas, né, que já estão fazendo aí várias experimentações, como o próprio Akihito falou. Então, essas varejistas são clientes dessas indústrias, então eu acho que a tendência é que eles se adaptem a isso. Por exemplo, ao longo das entrevistas que a gente coletou, a gente ouviu relatos de alguns empresários já comentando, né, que as empresas, enfim, estão começando a pedir para que as coleções e produtos sejam apresentados, né, numa espécie de um metaverso, né? Então, acho que isso corrobora aí com o que eu falei dessa necessidade de adaptação. Você, Akihito, o que você acha? Dá para dizer assim em relação à percepção dos fornecedores menores da Renner ou empresas menores com as quais vocês trabalham, já tem algum nível assim de interesse maior por conta da liderança da Renner nesse segmento? Bom, em relação, quando a gente sempre fala em tecnologia, sempre vem aquela ideia, né? Poxa, tem que ser um investimento, muitas vezes, bem alto, né? E a gente tem percebido... Esse é um ponto importante de tocar. E que muitas das vezes a gente tem muitas startups, inclusive brasileiras, né? Que também fomenta todo esse mercado, ou até mesmo de possibilidades de soluções, né? Open source, que eu acho que também esse é um grande futuro, né? Da área de tecnologia, mas a Renner ela também aposta muito nisso, principalmente na questão das colaborações e principalmente focado nessa questão de construção mesmo de um ecossistema, não só pensando na própria marca em si, mas em toda a parte dos fornecedores e produtores, né, brasileiros. Então, eu acredito que esse papel, né, que a Renner tem de trazer essas inovações, de trazer todo esse contexto, né, do uso dessas novas tecnologias, eu acho que possibilita, né, essa transformação digital que a gente está vivendo agora e até mesmo as nossas experiências servir também como algo que possa, né, inspirar também, né, essas outras empresas. Eu acho que isso também é bacana. E aí, aproveitando, né, eu queria falar um pouquinho também, né, que a gente estava falando desse universo de games e tal, da parceria até mesmo com a própria PlayStation. A gente focou muito nessa questão, né, do desenvolvimento dessa coleção totalmente focada para esse público gamer. E é uma coleção, né, que foi feita em parceria, né, todo o processo criativo e até mesmo colaborativo foi feito com um designer, ele é um estilista chamado Rafael Pereira, que ele desenvolveu essas peças, né, em parceria com a Renner. E inicialmente eram 10 modelos, né, de peças que aí tinham desde moletons, calças, camisas e bermudas,
com preços assim bem competitivos, né? E a gente conseguiu também desenvolver uma coleção end-to-end. O que seria uma coleção end-to-end? Ela nasceu digital e ela foi também promovida digitalmente. E de que forma ela foi promovida digitalmente? Ela, na verdade, dentro do e-commerce da Renner, as imagens, né, de venda do produto foram todas feitas em 3D. Então, a gente não tinha um shooting da peça real, e sim o desenvolvimento da peça, que, assim, você fica na dúvida, né, se aquela peça realmente é real ou não. E aí a gente conseguia justamente mostrar que, quando a gente pensa, né, gerou essa dúvida na pessoa, poxa, será que isso é real ou não é real? É que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, né, e como o 3D, ele, de fato, ele proporciona, né, essas facilidades. Eu acho que até pode ser um tópico um pouquinho mais para frente, a gente pode falar, mas é uma das vantagens também, né, de você conseguir prototipar um produto que vai ser físico, né, inicialmente, mas você está reduzindo aí, inclusive, o número de amostras físicas, né, em relação ao desenvolvimento desse produto. Então, a gente pode falar aí que essa parceria com a PlayStation, ela foi a segunda, né, coleção da Renner que foi desenvolvida de forma 100% digital dentro do projeto, né, do universo Renner Play, que eu também tinha citado aí anteriormente. Sensacional. Nath, você tinha me falado também algum case que eu não lembro agora qual era em relação a essa questão de você testar o produto antes, né, para depois só produzir ele fisicamente. Isso. Recentemente eu li uma matéria do Financial Times sobre como as empresas de moda estão lidando com o metaverso. E aí nessa reportagem eles mencionam a Forever 21, que lançou o produto primeiro na plataforma da Roblox. E aí, depois de ter identificado, né, que esse produto teve uma boa aceitação do público, eles decidiram produzir, né, fabricar a peça, enfim, fisicamente. E como eles já tinham feito o produto, né, desenvolvido ele digitalmente, foi muito mais fácil e muito mais assertivo para confeccionar ele. Então, isso eliminou algumas etapas e custos de produção, né? Isso também trouxe um retorno financeiro enorme para a empresa. E eu acho que isso traz um outro ponto interessante, que é quase uma mudança também nessa lógica aí das empresas de criação e de desenvolvimento de produto mesmo, né? Você fazer o produto digitalmente, testar a aceitação dele para depois ele ser produzido fisicamente. Pô, legal. Só para explicar aqui pro pessoal, Roblox é um game também, né? Inclusive um dos mais jogados. Acho que quem tem um filho ou um neto, alguma coisa assim, mais jovem, certamente conhece. Sim, a Forever 21 é essa marca com esse perfil bem jovem, então acho que é por isso que eles têm essa parceria aí com a Roblox. Faz sentido. Bom, vamos pro nosso bloco de olho nos sinais. E aqui, Akihito, só para explicar, né, já que é a sua primeira vez aqui, a gente trabalha muito com estudos de futuro, né, somos o Lab de Tendências, e uma das formas de fazer isso é identificando sinais de mudança no mercado, na sociedade, olhando para as notícias e entendendo o que elas estão querendo dizer, para o que elas apontam, né? Então eu separei aqui 3 manchetes e eu queria que você e Nath, né, os dois aí, fiquem à vontade, comentassem um pouquinho sobre cada uma delas, assim, o que vocês entendem a partir disso, se elas configuram de fato sinais de mudança importantes para o mercado ou não. Pode ser? Sim. Vamos lá. Então, vamos lá, a primeira manchete é do Consumidor Moderno, de fevereiro agora de 2023, que diz: moda no metaverso pode gerar 25 bilhões de dólares anuais até 2030. Akihito, quer começar? Vamos lá, vamos nessa. Eu acho que é um ponto aí super interessante, né, que a gente aí já tem discutido. A gente pensa muito que o futuro da moda, né, da moda digital, ela não é só apenas uma representação, né, e eu acho que ela tem muito a ver também com todo esse processo ou um propósito, né, que a moda também digital pode trazer, né, para as empresas, para as marcas. Eu acho que o universo gamer, ele é um dos principais, né, consumidores também dessa questão da moda digital, mas eu acho que a gente também tem que ter esse olhar também para a própria indústria, porque eu acho que existem grandes oportunidades dentro do setor
e eu acho que eu posso citar, inclusive, alguns deles aqui, principalmente a questão da produção, né, de roupas sob demanda, que eu acho que tem muito a ver, né, com esse contexto do conceito, né, da quarta revolução industrial. A gente percebe que o consumidor ele está mais desejoso de ter uma roupa que tenha um bom caimento, que ela atenda, né, o seu biótipo específico, mas que eu acho que com a tecnologia digital é possível aí produzir, né, essas roupas sob demanda e que permite também que as empresas possam produzir roupas personalizadas aí e reduzir o desperdício tanto de tecidos e também de materiais. Outro ponto também que vem impactado essa questão do digital e que também há um mercado aí forte também é a questão da realidade virtual e aumentada, né, que pode ser aí usada para criar experiências, né, de compras, né, mais imersivas, personalizadas. O maior alcance também, o engajamento também seja em redes sociais e outras, né, plataformas digitais. E eu acho que também a criação, né, de novas formas de conteúdo, que eu acho que a moda digital ela está criando novas formas de conteúdo que incluem aí essas roupas digitais, desfiles de moda, né, virtuais, e eu acho que isso que brilha os olhinhos de todo mundo, que é a questão de redução de custos, né? Eu acho que a moda digital ela vem justamente para ajudar as empresas a reduzir os custos, tanto de produção e também distribuição dos produtos, né? E impacto ambiental também, né? Redução de impacto ambiental. Total. Sustentabilidade aqui na veia, redução de gás carbônico também. E eu acho que é aumentar justamente essa eficiência mesmo, né? Da cadeia de suprimentos e também reduzir aí os custos, né? Que são associados aí às lojas físicas. Então, eu acho que é uma pauta bem interessante aí e altamente rentável, né? Boa. Não sei se eu tenho muito para complementar, mas eu acho que essa questão dos metaversos são um sinal realmente muito forte. A gente tem observado isso, mas a gente está vivendo, eu acho que muito esse primeiro momento, essa onda, né, esse boom de metaversos, eu acho que é uma tendência que a gente tem que continuar monitorando, ela tende a se consolidar. Quanto mais imersos a gente estiver, né, nesse ambiente digital, isso tende a se consolidar. Mas eu ainda aposto muito nesse conceito do digital, do híbrido. Eu acho que o setor ainda vai trabalhar muito mais esse conceito, né, nesse primeiro momento agora, né? Criando essas integrações do físico com o digital. Boa. E lembrando aqui, né, a gente falou já também do Decentraland, no final agora do mês, vai acontecer, acho que a segunda edição do Metaverse Fashion Week, com marcas aí como Dolce & Gabbana, Adidas, enfim, várias marcas expressivas. E, inclusive, é legal falar que é liderado por uma brasileira, que é a Giovana Casimiro. Vale acompanhar ela no LinkedIn também. Ela compartilha muito conteúdo interessante nesse sentido. Depois eu vou colocar, como eu falei, na sinopse do episódio, todas essas referências. Vamos para a segunda manchete aqui, da Forbes, de janeiro de 2022, do ano passado. Gucci vende versão digital da bolsa Dionísios na plataforma do jogo Roblox pelo valor de $4 mil, preço maior do que a versão física do produto. Esse é um tema bem polêmico, eu acho, essa questão das NFTs, enfim, dessa mega digitalização. Recentemente eu vi a CEO, né, do British Fashion Council falando que no futuro bem próximo 15% dos nossos guarda-roupas serão todos digitais, enfim. Eu acho que, né, isso tende a acontecer, mas isso pega num ponto que também é um pouco complexo para o setor, que eu acho que implica muito nessa desmaterialização do produto. Eu acho que também é outro movimento que a gente tem que acompanhar. A gente está vendo, né, várias aplicações e todo esse hype, né, em torno desse tema, mas eu acho que essa é uma disrupção que é muito grande. Eu acho que a gente ainda precisa continuar monitorando para ver, né, quais são os outros desdobramentos disso. Legal. Eu até acabei não comentando aqui, mas eu acho que o assunto também tem um pouco a ver também com a questão da comunicação. Eu não sei se vocês conhecem, nós temos uma embaixadora, né, de boas notícias, que é a Renata. Ela é uma influencer, né, e uma modelo virtual que é apaixonada aí por moda e também criadora, né, de conteúdo inspirador que nos aquece aí o nosso coração. A Renata é gaúcha, né, porque a Renner também é, né, daqui de Porto Alegre. Ela tem 34 anos, ela vive agora em São Paulo, né, já há 15 anos.
Existe toda, né, uma criação aí da Renata. Ela é do signo de Gêmeos, com ascendente em Touro. Ela é formada em administração, só que ela trabalha aí na área de estilo, né, das lojas Renner. E por que eu estou trazendo aqui a Renata? Porque ela é uma forma também de a gente pensar nessa questão dos influenciadores, né? E dentro desse contexto da Renner, ela é uma promotora também, né? Porque a Renata, ela só usa roupas da Renner, e as roupas também criadas e desenvolvidas em 3D aqui também pela nossa área, né? Do Hub Digital. Então, se a roupa cai muito bem no corpo dela, é porque existe todo esse aspecto também, né, de desenvolvimento técnico do produto que propicia, né, justamente a Renata vestir essas roupas que foram justamente muito bem estudadas, muito bem desenvolvidas, né, pela nossa área técnica aqui da Renner, e pensando justamente no biótipo da brasileira, né? E aí, o que eu trago com isso, né? Que é justamente uma maneira de criar esse desejo também por essas roupas, só que aqui a gente aposta muito na questão também de esse produto existir fisicamente. Então, se uma pessoa, uma consumidora, né, de produtos da Renner, gostar de ver a nossa Renata, né, utilizando aquela peça de roupa, com certeza essa peça de roupa vai estar lá disponível, né, tanto no e-commerce quanto nas nossas lojas físicas, e vão poder consumir esse produto. Eu acho que esse é o barato, né, Nath, como você comentou, né, da materialização, que é muito importante, né? Nós somos também seres muito analógicos, a gente quer tocar o produto, quer ter esse produto, então a gente vai muito nessa linha também, né, e através da Renata a gente consegue aí justamente cumprir esse papel também, né, de fazer aí o engajamento e também trazer experiências encantadoras aí para as nossas consumidoras. Boa, legal você falar da Renata aqui, Rito, porque em março do ano passado a gente fez um aquário, só para quem não conhece, o aquário é a nossa série de palestras e debates regulares aqui da casa, né? E a gente fez um painel sobre avatares e influenciadores virtuais. A gente trouxe na época o Ricardo Tavares, que é CEO da Biobots, que é a empresa que fez aí o avatar de vários influenciadores famosos, como a Satiko, da Sabrina Sato, a Boca Rosa também, enfim. E a gente contou nesse painel com o Cairê Moreira, que é especialista em design de roupas 3D da Renner, e a Aline Curry, head de conteúdo e mídia da Renner, falando muito sobre o case da Renata. É realmente muito interessante como vocês utilizam isso. E vou colocar também aqui na referência do episódio para quem quiser se aprofundar. Boa. Acho que foi bom ter mencionado, né, Yuri? Porque é um outro... Tá dentro também desse campo aí da moda digital, né? Esses avatares que são influenciadores virtuais, enfim, acho que foi ótimo ele ter pontuado isso também. Uma super tendência também que não tem como desassociar, né, desse tema central da nossa conversa. Exatamente. Vamos para a nossa terceira manchete, então. Essa já mudando um pouco o assunto. Demissão em massa das Big Techs. Os profissionais do Vale do Silício estão migrando para a moda. Costumava ser o contrário. Matéria aí da Forbes, de fevereiro agora também desse ano. Bom, eu cheguei a ler essa matéria também. Eu acho que o ponto que a gente tem que destacar aqui como você falou, né, que anteriormente era o contrário, né? Os CEOs, né, das grandes marcas de moda estavam migrando, né, para empresas de tecnologia, enfim, até por conta dos salários, né, muito atrativos. E agora, com essas, né, demissões em massa das Big Techs que a gente tem acompanhado aí, né, Yuri? A gente tem visto esse movimento contrário. E eu acho que tem justamente a ver com o que a gente também acabou constatando, né, no relatório, enfim, nas entrevistas que a gente coletou, que existe, de fato, uma lacuna a ser preenchida aí para essas profissões ligadas à tecnologia para o mercado de moda, né? Então, já existem empresas contratando, né, engenheiros de metaverso, mas também existe muito espaço, por exemplo, para a área de dados, né, focado em moda, o design 3D e o design digital, enfim. Então, acho que essa é uma oportunidade, né, para quem já tem essas habilidades, né, super desenvolvidas, né, uma oportunidade de ingressar nesse mercado.
E a gente começa a ver também que as próprias universidades, escolas de moda, enfim, as instituições de ensino já começam a colocar, né, a integrar, na verdade, essas disciplinas ligadas à tecnologia nas suas grades, né, cursos, justamente porque existe uma necessidade aí de formar essa mão de obra. Então, acho que esse é o ponto de destaque que eu queria trazer para essa notícia. Eu acho muito bom você ter trazido esse ponto sobre capacitação, né? A gente até estava falando recentemente, alguma universidade fechou uma parceria com Roblox também para desenvolver roupas digitais, e eu queria, para passar essa notícia para você aqui, para os seus comentários, adicionar um questionamento aqui que ficou um pouco no ar há um tempo atrás, que é em relação ao nível de investimento em infraestrutura que se precisa para fazer soluções de roupas digitais, porque você estava até falando, né, que existe tecnologia open source, que muitas vezes a gente mistifica muito a tecnologia, mas às vezes ela não é tão complexa assim. Mas qual que é o nível assim, de investimento que se precisa? Isso pensa que tem uma pessoa aqui ouvindo a gente de pequena e média empresa, na verdade uma microempresa, um micronegócio, que trabalha com moda e que quer experimentar aí um pouquinho nesse campo de roupas digitais. Qual o nível de investimento e infraestrutura que essa pessoa precisa? Super legal aí, Yuri. O que acontece? Eu vou até aproveitar esse gancho aí, né, da capacitação da Nath. Hoje a gente pensa, né, todo esse processo de migração, né, eu acho que é muito interessante. Vide também o meu case, né? Eu também vim da área de tecnologia, acabei migrando para a área de moda, mas acho que também num período que nem tanto assim a gente via, né, tantas tecnologias que pudessem ser aplicadas para a área de moda, mas que a gente percebe aí uma necessidade de, principalmente, né, reformulação, seja até mesmo, né, das grades curriculares, do meio acadêmico, e tá de olho justamente também, né, nessas novas competências, habilidades e capacidades que vão envolver esse profissional que a gente fala que é de futuro, mas na verdade já está acontecendo agora. Mas a gente já percebe que existem aí já novas competências, vide também meu cargo, a minha função. Quem iria imaginar que iria existir um gerente de coleções digitais, né? Então, até mesmo na minha área, né, existem aí colaboradores que são especialistas em modelagem 3D. A gente tem aí, pode ter também um designer que seja, né, de moda digital 3D. Por que não um desenvolvedor de software, né, também para a área de moda digital, né, porque também é uma coisa que também é uma competência que é essa necessidade de você saber programar, de ter um raciocínio crítico, analítico, né, em relação às coisas. Então, eu acho que isso tudo vem acabar construindo, né, esse ambiente relacionado a essas novas competências, que vão também ter necessidade de você se aperfeiçoar no uso dessas tecnologias. Que aí, finalizando, né, justamente com essa sua pergunta, que esse investimento ele não precisa ser tão alto, e inclusive a gente tem a mentalidade de testar pequeno, né, do MVP, do mínimo produto viável, né? Então, eu acho que essa tem que ser a mentalidade, porque se a gente começa pequeno, a gente consegue vislumbrar e também escalar isso futuramente, né? Então, eu acho que essa que é a grande dica, né, do negócio. Comece pequeno, teste, experimente, e aí sim você consegue escalar e fazer altos investimentos, né? Vamos pensar assim. Excelente. Vamos para o nosso momento Dica de Ouro. Aí eu queria agradecer muito a sua participação aqui, Rito. Agradecer você também, Nath. Adorei o papo até aqui. Eu queria então pedir as considerações finais de vocês e uma dica de conteúdo para quem quer se aprofundar um pouco mais no tema. E olha, eu já dei algumas, a gente já deu algumas ao longo da conversa. Quer começar, Nath? Pode ser. Obrigada mais uma vez pelo convite, Yuri. Adorei bater esse papo aqui com vocês. As dicas de ouro que eu tenho para dar hoje, então, são alguns perfis de algumas instituições, enfim, dentro desse segmento que eu acompanho e que eu acho que são legais, né, para todo mundo acompanhar e saber mais novidades sobre esse segmento. Então, eu queria falar do Institute of Digital Fashion, que é um instituto
de moda digital, que fica em Londres. Eles têm um perfil no LinkedIn e também no Instagram. O Metaverse Fashion Council, que é uma organização descentralizada também, que é de Los Angeles, mas enfim, também é bem bacana de acompanhar. Eles também têm um perfil no LinkedIn e no Instagram. E a The Fabricant, que é uma casa, né, de moda digital, enfim, um estudo de moda digital, acho que talvez um dos mais importantes aí, né, desse segmento no mundo, e eu acho que é bacana também de acompanhar para ver o que eles estão desenvolvendo, enfim, as colaborações que eles também estão fazendo aí com outras empresas. Boa, a gente tem um aquário com a Adriana, fundadora da The Fabricant também, vou colocar o link aqui na sinopse do episódio. Boa. Legal. Bom, também quero agradecer aí o convite, super lisonjeado de poder participar aqui e trazer um pouquinho da nossa experiência, né, enquanto Lojas Renner, e falar, né, que a gente sempre tem esse intuito, né, de democratizar aí o acesso à tecnologia, e a Renner e outros players também sempre desbravando aí esses novos caminhos que vão beneficiar aí todos. Falar também, né, que a nossa área aqui do Hub Digital, né, de coleções digitais, ela fornece aí também, né, uma plataforma completa aí para todo o processo produtivo, né, desde o planejamento até a produção e gestão, né, de ciclo de vida do produto, e que facilita também, né, a colaboração aí entre os fornecedores, sempre com esse intuito, né, de acelerar o processo de design e redução de custos. E com isso, a Lojas Renner, ela busca se destacar aí como uma referência, né, em inovação e eficiência também na indústria da moda. E a minha dica é justamente um site, o The Interline, que é um site todo focado, né, em moda digital, em moda 3D. Ele é um site que traz sempre informações atualíssimas, né, do que está acontecendo no universo da moda, e também alternativas aí, né, de produtos, de tecnologias que podem ser utilizados aí dentro desse processo de transformação digital dentro aí do universo da moda. Então, fica essa minha dica aí para vocês. Boa, Quirito. Muito obrigado e parabéns para você, para a Renner, por todas essas iniciativas. São muito interessantes. A gente sempre estuda bastante o que vocês estão fazendo aqui internamente, discutimos. É sempre legal ver empresas brasileiras inovando nesse nível, né? E obrigado, Nath, também. Obrigado a você que está ouvindo a gente até aqui. Lembrando que se você quiser mandar críticas, sugestões, é só mandar um alô para o e-mail casafirjan@firjan.com.br com o assunto podcast. Ou se você quiser, pode falar comigo direto lá no LinkedIn, é Yuri Campos. E não deixem de seguir, favoritar esse programa no seu agregador preferido. Compartilhar com seus amigos e amigas que possam se interessar pelo tema. E se tiver no Spotify, ajuda muito. Se puder dar aquelas 5 estrelinhas para gente, postando no Instagram, marca a gente no @casafirjan. Obrigado e até o próximo episódio. E olha, um spoiler, a gente vai falar muito sobre metaverso, realidade virtual e realidade aumentada aí no próximo episódio, com uma referência no assunto, então fiquem ligados e ligadas. Tchau, tchau.